capítulo 20, versículo 15, da palavra de Deus vai dizer: e aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa palavra, meus amados irmãos, a qual eu acabei de ler, vai falar sobre o juízo final, ou seja, o juízo de Deus. Aleluia. Quando nós estudamos, meus amados irmãos, as pregações de Cristo, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nós vemos que Cristo, Ele foi o maior pregador da história, e o maior pregador que mais pregou sobre o inferno. Aleluia. Porque Jesus Cristo foi, aleluia, o pregador que mais pregou sobre o inferno. Aleluia. Ele pregou mais sobre o inferno para nos livrar de lá, ou seja, para que nós não fosse conduzido por o caminho da perdição que nos leva ao inferno. Ou seja, Cristo, Ele foi o maior pregador que mais pregou sobre o inferno, para que nenhuma alma irisse para aquele lugar. Por quê? Porque aleluia, o inferno é um lugar de tormento, o inferno é um lugar de tortura, o inferno é um lugar, aleluia, onde o fogo nunca se apaga, aquele bicho que é o Satanás nunca morre. Aleluia. Você sabe onde é o lugar que mais se pede perdão a Deus? Você sabe que é o lugar onde mais se clama o nome do Senhor Jesus Cristo? É o inferno, porque lá não tem descanso, lá o fogo nunca se apaga, e as almas que morreram sem Cristo estão atormentadas em chamas. E alguém que estava lá certa feita desejou voltar para a terra para avisar a família, para avisar os familiares, e Cristo disse: não, você ficará aí, porque lá na terra tem os meus profetas, lá na terra tem os pregadores do Evangelho que pregam a verdade. Aleluia. Ou seja, alguém que estava lá desejou voltar para aqui, aleluia, Cristo não permitiu. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados irmãos. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo que naquele grande dia, ou seja, o dia do juízo final, todos nós estaremos perante Deus. Ou seja, do menor ao maior, do pobre ao rico, do famoso ao desconhecido, todos nós estaremos perante Deus. Aleluia. Branco, pardo, negro, os indígenas, os africanos, todos estaremos perante o juízo de Deus, e Deus estará sentado sobre o alto e sublime trono. Aleluia. Deus, meus amados irmãos, Ele julgará cada um de nós conforme as nossas obras.
no lago de fogo. Aí se o inferno quer mudar de loucura, e o fogo que nunca se acabava, e almas que estavam ali, aleluia, sendo atormentadas, imagina o lago de fogo. Imagina o lago de fogo, meus amados irmãos. Porque da mesma maneira que os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna também, e outros que ressuscitarão para a vergonha e despesa eterna. Ou seja, pessoas que estavam lançadas, pessoas que estavam lá no inferno, serão retiradas de lá, para comparecer diante do juízo de Deus. E Deus lá exporá, como se diz a palavra, revelará todas as obras, tudo que Ele tem feito. Ressuscitando para a vergonha e despesa eterna, sendo lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Aleluia. O lago de fogo, meus amados irmãos, ou seja, simboliza a separação eterna de Deus. Ou seja, ali simbolizará a separação eterna. E todos nós estaremos lá, naquele grande dia, tanto aqueles que nos servem a Deus como se servem, tanto os salvos como os ímpios, todos estarão diante de Deus. Aleluia. E naquele grande dia, Deus julgará cada um conforme as nossas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, naquele grande dia, se abrirá o livro da vida, e aquele nome que não estiver escrito será lançado no lago de fogo. Aleluia. A partir do momento que nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e passamos a viver não conforme mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Mas não significa que porque está escrito, ele não pode ser escrito. Aleluia. É aí que está, nós temos, meus amados irmãos, aleluia, que está no centro da vontade de Deus, aleluia, em santidade, para que o nosso nome não seja arriscado, aleluia, porque da mesma maneira que, aleluia, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 4, aleluia, que Jesus ele vai liberar uma carta para a igreja de Sardo, ele vai falar, aleluia, brinco, porém, de vocês, tem aqueles que não mancharam as suas vestes, ou seja, as noivas que não se contaminaram com o pecado, não mancharam as suas vestes. Por que não mancharam? Porque elas entendem que Cristo não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação, ou seja, aleluia, lá está escrito que tem aquelas que não se contaminaram as suas vestes, aleluia, porém serão vestidas de vestes brancas e são dignas disso, ou seja, Jesus disse: aqui tem ser, será vestido de vestes brancas e de maneira alguma eu riscarei o seu nome do livro da vida, ou seja, aleluia, o nosso nome, ele só não será listado no livro da vida se nós permanecer sempre no centro da vontade de Deus, vivendo não conforme a nossa vontade, mas a vontade de Deus, fazendo como Cristo disse, e seguindo a paz com todos, e a santificação, porque sem santidade ninguém terá o Senhor. Ou seja, naquele grande dia, todos estarão perante Deus, os falsos profetas, aqueles que viviam na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque teve multidões e milhões de pessoas que servem a Deus. Deus, naquele grande dia, vai surpreender muita gente, tanto na sua volta como no dia do juízo, porque está escrito, Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então, no dia do juízo final, estará pessoas diante de Deus que vai dizer assim: mas Senhor, em teu nome eu profetizei, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, mas Senhor, em teu nome eu preguei a palavra, em teu nome eu fiz maravilhas na terra. E sabe o que vai ser ajuído naquele grande dia? É Cristo olhar para muitos que se dizem cristãos no olho e dizer: apartai-vos de mim, você cantou, você pregou, você fez tudo isso, mas não fez a iniquidade, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
igreja, mas se não seguiam a Deus verdadeiramente, imagina um juízo receber isso de Deus, eu não te conheço. Estava na presença de Deus a vida toda, cantava, adorava, e Deus dizia: eu não te conheço. E por quê? Porque não adorava em espírito e em verdade, adorava com as bocas, mas o coração estava distante. Aleluia. Então, meus amados irmãos, que nós possamos servir a Cristo sempre verdadeiramente e santidade, porque o seu nome está escrito no livro da vida, mas ele pode ser estado. E um dia todos nós compareceremos diante do tribunal, o juízo de Deus, para ser julgado conforme as nossas obras. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Os de Deus,